Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, galera. Nesse vídeo de hoje a gente tem mais uma vez o quadro Miguel Responde, perguntas que vocês deixaram na aba comunidade aqui no canal MW Informática no YouTube. Deixei lá pra vocês, ó, por favor, deixem suas perguntas. A gente vai selecionar aqui as mais da hora, que tem mais like, a gente vai voltar a responder num vídeo do quadro Miguel Responde. Então tá aí hoje, galera. Tem minha seleção de perguntas que aparentemente são... Não vi as perguntas. O editor selecionou. Ó, tô vendo de cara aqui, tem bastante. Tem mais de 5, tem certo. Não vou falar o número exato, que vai que eu não gosto de uma aí, eu apago fora, né? Coisa feia. Vocês já sabem, né, galera? Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu enrolo. Então se gostar, aprender alguma coisa nova, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta à nossa turma MW Informática. E é isso aí. Vamos lá. Primeira pergunta do vídeo de hoje dela ali, galera, ele PH Tostes. O cara tá tocando um violão ali, ó. Pim, pom. Vamos lá então, pergunta dele. Como funciona as placas-mãe com um chipset só? Já ouvi duas versões. Ô louco, ele já ouviu duas versões de placa-mãe. Bem, ele toca violão, ele deve escutar as coisas, né? Ele já ouviu duas, ó. O que foi? Pronto, espera um pouquinho enquanto tu tá falando. Fala, tu também. Tá. Entendi. Ele ouviu duas, hoje eu tô piadista. A primeira é que o CPU faz o trabalho do ponte norte e a segunda versão diz que o chipset único trabalha por dois. Me ajuda aí, Miguel, tamo junto. Não entendi foi nada, cara. Ó, galera, sobre chipsets de placa-mãe, tem duas placas-mãe aqui que agora são cenário do canal. Tava ali no cantinho que vocês viram, né? Uma é LGA 1150, quarta geração da Intel. Tem até um i7 4770 aqui. É brabo, bicho, dá um caldo bom. Essa aqui é a LGA 1155, segunda e terceira geração da Intel. E essas duas aqui são placas-mães de 2012, 2011, 2013, por aí, nessa 2014, é nessa onda aí, tá? Tem o processador, o socket, e a gente tem o chipset. Aqui chipset H61, H61, tradicional, chipset de entrada dessa época aqui. Essa aqui é uma B85, é um chipset não de entrada, um intermediário, mas não dá suporte para overclock nem nada. É um chipset um pouco mais parrudo do que o convencional. Um pouco mais parrudo no sentido de quê? De oferecer talvez mais pistas PCI Express, oferecer mais portas SATA, realmente tem 3 conectores SATA aqui na placa-mãe, vai oferecer uma conexão de USB a mais aqui, mais portas USB. Essas duas placas aqui, dessa idade para frente, a gente tem o socket do processador é o chip principal, e aqui o chipset embaixo, um chipset só. O chipset é o conjunto de chips, um conjunto de sets, tô tirando. Anos atrás a gente tinha placas-mãe que tinham o chipset ponte norte, o North Bridge e o South Bridge, o ponte sul. Então, nesse sentido, a gente tinha processador, mais embaixo do processador tinha um outro chipset e lá no cantinho tradicional que a gente tem hoje, tinha o ponte sul. Esses dois chipsets tinham trabalhos e funções distintas. O chipset tem o trabalho de trazer mais recursos para a placa-mãe, auxiliando o processador. Se a gente for abrir uma especificação de processador, a gente vai ver ele tem suporte para memória DDR4, DDR3, suporte para 2 canais de memória, é o suporte para comunicar com as memórias RAM, os pentes de memória, os módulos de memória que a gente conecta na placa-mãe. Isso aqui tem link, tem ligação direta, fisicamente direta ao processador. Os terminais aqui atrás dos slots de memória, eles têm trilhas que levam tudo ao desenho, aqui é o posicionamento do socket. O socket com aqueles pininhos da Intel, né, ou se não os furinhos de socket AMD, eles vão pegar essa trilha, vai fazer o pininho que vai encostar aqui na interface, lá nos contatos embaixo do processador Intel, ou se não lá nos pinos dos Ryzen, dos processadores AMD. Então, um link físico da memória RAM com o processador. A gente vai ver lá também, processador tem suporte para 16 linhas PCI Express. Esse primeiro slot PCI Express, que geralmente também tem uma cor diferenciada, ele tem um destaque, que nem esse aqui é amarelo. Esse slot PCI Express X16 aqui, ele também tem uma ligação direta que vai ao processador. E o processador dá o suporte, esse link direto para essas pistas PCI Express aqui. Outros slots PCI Express, eles também podem ter ligação com o processador, mas isso aí já ocorre em processadores topo de linha, são em linhas high-end. Pode ser numa linha de Xeons, no socket LGA 2011, numa linha de aqueles Intel X Series, ou numa linha Epic da Ryzen, ou se não numa linha de processadores Threadripper da AMD. Aí eles têm mais linhas PCI Express linkadas diretamente ao processador. Caso contrário, os outros PCIs Express que a gente tem aqui, um X1, PCI X4, PCI X8 ou outro X16, que fica mais embaixo, que nem a gente tem aqui, ele tem o tamanho de PCI Express X16, mas geralmente trabalha em X8, X4 ou até X1. Quem gerencia essas pistas PCI Express aqui é o chipset. E o chipset tem um barramento de comunicação com o processador, barramento DMI, que liga com o processador. O chipset tem o suporte e gerencia as portas SATA e depois liga com o processador. Mesma coisa as portas USBs. O chipset tem o suporte para tantas
das portas USB, depois faz o link com o processador. Porta de áudio, placa de rede, o chipset também tem o gerenciamento disso. Em placas mais antigas, onde tinha a presença de ponte norte, e isso aí era quando eu estava estudando hardware, no meu início de estudar hardware. Eu me lembro muito disso. Tinha lá o professor de hardware lá, e o cara falando, ó, a gente tem essa ponte norte aqui, ela faz gerenciamento dos recursos da placa-mãe que exigem mais poder bruto de processamento. Isso incluía a parte de vídeo, ou até mesmo controlador de memória. Isso ficava na ponte norte. Gerenciamento de vídeo e um controlador de memória. Isso estava na ponte norte. Ponte norte parou de existir, esses recursos aqui foram imbuídos, passaram para o interior do processador. Então essa ponte norte, pau, entrou para dentro do nosso processador. E a ponte sul ainda continua gerenciando coisas que demandam menos poder de processamento, que podem ser uma placa de áudio, os conectores de áudio da placa-mãe, mais pistas PCI Express, portas SATA de comunicação, e placas mais novas também tem ligação PCI Express, né? A gente tem o slot M2 para conectar um SSD NVMe. Essa porta M2 para suporte de NVMe, utiliza pista PCI Express. Isso também é gerenciado pelo nosso chipset aqui, o Ponte Sul, hoje. Essas duas diferenças que a gente tem, tá? E aproveitando esse embalo de conteúdo teórico sobre PCI Express, chipset e tudo mais, galera, quero avisar vocês, galera, que nos dias 8 a 12 de janeiro a gente vai ter uma nova série no canal, a Semana da Informática 6. A gente vai ter conteúdos de reparo e formatação de Windows igual os fabricantes fazem. A gente vai aprender a formatar e instalar Windows igual os fabricantes fazem. Quando tu compra um notebook novo e vem o Windows pronto, já pré-instalado, a gente vai aprender a fazer isso, automatizar isso. A gente vai ter aula de conserto em MacBook, a gente vai ter aula de rede, a gente vai ter uma aula montando o laboratório de informática completo, com a bancada bonitinho, produtos que a gente pode usar, preços, variações de preço, o que é bom, o que não é. Vai ter um monte de conteúdo legal para quem gosta, realmente quer meter a mão e arrumar PC. Além disso, vou liberar 5 aulas de forma gratuita do MW 4.0, meu curso de hardware e manutenção de PC. Não quer perder nada disso? Clica no link aqui embaixo na descrição, tá o link prontinho para vocês, é só clicar aí e cadastrar teu e-mail. Vai receber tudo de grátis. Fechou? É isso. Próxima pergunta é dele, Mateus_0. Opa, Miguel, boa tarde, tudo bom? Boa tarde. Qual seria a segunda opção de emprego sem ser YouTube? Minha segunda opção de emprego sem ser youtuber? Cantor, né? Ser cantor. Eu ia virar a sósia do Post Malone misturar com Lua Santana com um Zayn. Ia ficar uma coisa boa, cara. Bota aí, editor. Bota Post Malone com um Zayn, com Lua Santana e um Caetano Veloso também. E daí o pessoal vai aceitar. Mistura tudo, dá eu. Esse aí é o gato do rolê que chama atenção. Nada a ver. Não, galera, eu ia ser técnico, ia fazer manutenção, que nem eu fazia antes. Quando eu abri o canal, eu tinha assistência técnica também. Eu fiz as duas coisas, iniciei as duas coisas ao mesmo tempo. O que entrava de coisa pra mim trabalhar, eu fazia vídeo. E o canal foi crescendo, e eu resolvi continuar só com o canal. Se isso não tivesse dado certo, eu teria continuado fazendo manutenção e tendo assistência. Eu continuaria por isso, me aperfeiçoando, aprendendo cada vez mais, fazendo reparo. E é isso, eu ia seguir nessa. Tenho saudade das minhas tardes em bancada, analisando e reparando coisas. Saudades ficam, vocês sabem, né? Mas é isso. Próxima pergunta dele. Olha aí, ó. Mestre Jiraya. Por que ainda não inventaram a placa pai? Não sei, cara. Os caras chamam a gente de machista. E tu vê, ó. Inventaram uma placa, inventaram um computador, deram o nome de quê? Placa mãe. Tem sinal maior de apreço pela mulher? Tem, né, cara? Vamos refletir. Ai, que lindo, cara! Próxima pergunta dele, do $9719. Salve MW, tenho uma dúvida sobre o uso da CPU, memória RAM e SSD HDD. Exemplo, tudo isso. SSD de alta velocidade ajuda a memória RAM a ter mais desempenho. Um SSD de mais alta velocidade ajuda o PC todo a ter mais desempenho. Ajuda o PC a ser mais responsivo. Ajuda a reduzir o gargalo de velocidade que existe entre a memória principal do sistema e o armazenamento massivo. A escala de hierarquia de memória que a gente tem é armazenamento massivo, que é o nosso HD, nosso SSD, seja SSD SATA, HD SATA, NVMe, enfim, isso aqui é a base da pirâmide. É o que tem mais quantidade e densidade de armazenamento e menor desempenho, menor velocidade. Na sequência a gente tem a memória principal do computador, essa é a RAM, é a memória RAM. Memória intermediária. O trabalho dela é pegar os arquivos, as informações que estão na base de armazenamento, pegar esses arquivos, salvar eles temporariamente e fornecer esses arquivos para o processador. Aí isso vai entrar nas memórias cache do processador, L3, L2, L1, e depois para os registradores, que é o núcleo, é o centro lá do processador. Então trabalha assim, o processador precisa trabalhar, quer calcular, quer informações, quer endereços de armazenamento, quer endereço de memória, quer informação do que ele precisa fazer, que se ele tem que somar, subtrair, ele precisa dessas informações para chegar nele. Ele vai requisitar isso para a memória RAM não tem essa informação, ela vai pegar lá no SSD. Se a gente tem um SSD mais rápido, esse SSD vai receber essa requisição de informação e vai transferir esses dados mais rapidamente para a memória RAM. Não é a memória RAM que vai ter mais desempenho. A memória RAM continua na mesma dela.
Só se tu for aumentar a frequência, for colocar uma memória RAM mais rápida, com um clock mais alto, aí ela vai ter um melhor desempenho. Ter um SSD mais rápido ajuda a reduzir esse gargalo de informação entre RAM e o SSD. Memória requisita para ele, entrega mais rápido. Essa relação de memória RAM com o processador permanece a mesma. Mas no geral, no uso, o sistema como um todo vai ser beneficiado. Né? Em qual cenário a latência é mais importante que a frequência? Não sei dizer ao certo. De padrão, ter um clock mais alto é mais velocidade, são mais operações por segundo que acontecem. É isso, né, galera? Frequência mais alta da memória RAM, frequência mais alta do processador, megahertz, 1000 megahertz, 2000 megahertz. 1000 megahertz, 1 bilhão de coisas feitas por segundo. Essa é a frequência de operação. 2000 MHz é 2 bilhões de vezes de uma coisa sendo feita por segundo. É o dobro de velocidade. No mesmo período de um segundo, a gente tem o dobro de operações, é o dobro de coisas que acontecem. Então isso é mais desempenho. A gente tem as latências, eu acredito que esteja falando da memória RAM, latência de memória RAM, o CL, né? Eu vejo com mais frequência essa informação, CL16, CL18. Esse CL é o tempo de resposta, é o número de quantos ciclos de operação são necessários para a memória retornar a informação que foi requisitada para ela. Voltando ao processador e a memória RAM. O processador requisitou. Entrega aí o que tem no endereço X. CL16. É 16 ciclos de clock. É isso que vai demorar para a memória RAM pegar essa informação que o processador requeriu e devolver a ele. Então a memória trabalha a 1000 MHz e tem um CL16. Ela trabalha 1 bilhão de vezes no segundo. Desse 1 bilhão de vezes de operação, 16 vezes desse 1 bilhão vão ser restritas só ao tempo de pegar a informação e retornar. Ah, mas duplicou a frequência, foi de 1000 para 2000 MHz, mas a latência também, ela foi de CL16 para CL30. Ah, é quase o dobro já a latência também, né? O quanto que isso vai impactar, é que nem tu falou, é que nem tu pergunta, em qual cenário a latência é mais importante que a frequência? É nessa hora que complica, só com testes práticos para tentar determinar e testar isso, saber isso mais a fundo. Um bom conteúdo para tentar se aprofundar, porque ao mesmo tempo que sobe o CL de 16 para 30, a gente tem o dobro de frequência. O tempo em nanosegundos de cada ciclo também diminui. Tá tudo muito ligado uma coisa a outra, tá, galera? Eu não quero enrolar muito aqui porque o Miguel responde. Se fosse só um assunto falando só disso, ia ser mais legal. Se fosse um vídeo só disso, aí eu acho que caberia melhor. Vou anotar isso, tá? Eu vou anotar. Eu tenho aqui meus vídeos até o fim do ano aqui, galera, ó. Tá gordo, recheado esse conteúdo. Eu vou botar isso aí também. Cadê uma caneta? Ai, ai, ai. Anotado, bicho. Então eu enrolei. Em qual cenário mais importante? Não sei. Se possível, faz um vídeo criando um RAID de HDs até chegar à velocidade de um SSD SATA. Legal a ideia também. Próxima pergunta dele, galera, do Raicerqueira 6513. Obrigado pela pergunta. Seria possível um dia termos APUs com memória própria? Manda um abraço para o povo de Santo Estevão, Bahia. Um abraço para todo mundo de Santo Estevão, Bahia. Se um dia a gente vai ter APUs com memória própria, não sei, galera. Como é que eu vou saber, né? Impossível? Possível é. Fazer uma parte de memória dedicada para APU? Por que não, né? Só a gente talvez deveria... A gente pode fazer a separação via configuração de firmware e software, né? Alocar a parte de memória RAM do sistema, que vai nos slots aqui. 2 GB é só para vídeo, para o vídeo integrado. Não vai ser usado como RAM para pegar os dados do HD e passar para o processador. Vai ser para as informações de vídeo, para a GPU integrada. Se a gente quisesse ter uma memória dedicada, imagino que a gente deveria chegar num ponto de construção semelhante a uma placa de vídeo, onde a gente tem os chips VRAM, a memória de vídeo dedicada, lá soldada na placa de vídeo e com as trilhas desses chips direcionando para o chip da placa de vídeo. Então uma memória dedicada para o chip gráfico. Então uma memória própria para essas APUs, eu imagino que a gente deveria ter alguma interface também com linhas e com construção, trilhas específicas para entrar e comunicar em um setor só específico do processador. E claro que envolveria também ter uma mudança talvez meio drástica de arquitetura, de como está organizado o negócio na litografia, na construção do CPU. É como a memória RAM tem as trilhas que vão lá diretamente para o processador, passam naquele trilho específico que entra no processador. Imagino eu que a gente deveria ter um pino específico embaixo no processador que seria para ter essa comunicação, essa ligação direta de memória dedicada e talvez algum slot dedicado a isso também para comunicar.
Eu tô imaginando isso se tratando de memória RAM. Talvez até algum projeto que viesse com um chip soldado também na placa-mãe e fizesse a ligação de um jeito diferente. Não sei quanto que isso poderia ser bom, se traria desempenho a mais, um benefício de fato de performance. Provavelmente sim, né? A gente poderia colocar memórias GDDR em vez de utilizar a própria DDR, né? Daí sim, porque aí a gente tem frequências bem mais elevadas, né, nessas memórias de vídeo dedicadas. Isso seria interessante. Tem o processador aqui, os 2 slots de RAM. Tu ativa um Dual Channel de 16 GB. Beleza, isso é o convencional. Imagina ter uma memória de vídeo GDDR6 dedicada aqui na placa, ou que a gente consiga encaixar. Isso que comunique com 128 bits, igual no barramento de placas de vídeo, só no setor específico de APU. Ruim não ia ser, cara. Eu acho que ruim não ia ficar isso aí, não. Próxima pergunta dele, galera, do Adriano Maciel Weird. Membro do canal, obrigado pela força. Fala, Miguel, beleza? Primeiramente, quero agradecer muito e parabenizar pelo excelente trabalho. Obrigado. Minha dúvida é em relação ao limite de junção térmica. A Intel coloca como limite padrão 100 graus Celsius, mas minha placa-mãe permite que eu altere esse valor. Seria prudente reduzir para os 90 graus Celsius? Limite de junção térmica, galera, é o limite de temperatura que o processador tem para operação. Aquele limite térmico que diz assim, ó, chegou aqui, não vamos desligar, para não dá problema. Limite de junção térmica para CPUs de notebook é de 105 graus Celsius ainda, é até maior. Porque o notebook, né, às vezes tem um notebook high-end e o negócio é muito mais compacto, né, o sistema de arrefecimento é menor e o notebook ele trabalha mais quente mesmo. Daí esse limite é até maior, para 105 graus Celsius. E para desktop é 100. Não necessariamente tem que desligar o PC, mas começa a dar o CPU throttling também, né? Aquele corte de desempenho para obrigar a reduzir a temperatura. E o Adriano está falando que a placa-mãe dele tem um recurso que pode configurar esse limite de junção térmica para menos de 100 graus Celsius, né, para ter uma espécie de segurança a mais, evitar um estresse maior no processador. Sinceramente, não me preocuparia. Eu não ia fazer uso disso, não vejo problema também. Se tu tem um sistema de arrefecimento, tem um water cooler, air cooler, que aguenta bem o processador que tu tá usando e ele fica lá 100% de uso, tu chega a 70 graus Celsius, 75, 80 no máximo, é longe de chegar a 90, e tu quer deixar 90 como uma segurança, um parâmetro teu, afinal de contas o computador é teu, e tu quer deixar que ele rode assim, e se ele chegar a 90 graus Celsius eu não quero que ele se estresse, então tu coloca. Muito bom! Em questões de preocupação quanto à longevidade e degradação do hardware do equipamento, eu não me preocuparia, eu deixaria no 100 mesmo. E é isso, galera. São as perguntas do Miguel Responde hoje. Tinha mais, hein? Tinha mais, só que eu acho que o negócio vai ficar comprido. E eu não quero que fique tão comprido. Vou dividir esse resto aí para outro Miguel Responde, tá? E lembrando também da patrocinadora do canal MW Informática, que é a marca Rise Mode, que faz esse belíssimo e grandão, extra grande mousepadzão, ó, do Não Fume RAM. Para de bobeira, rapaz. Não vai para esse mundo aí de fumar memória RAM. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Esse modelo aqui, de tamanho estendido, extra grande, tamanho médio, tamanho pequenininho, essa estampa e várias outras estampas, e não só mousepad Rise Mode também tem. Cadeira gamer muito boa, tá? Preço e o que ela entrega, tem uns negócios para reclinar aqui as pernas, que eu acho muito legal. É mais barato ou equivalente ao preço com cadeiras convencionais, eu diria, mas entrega isso a mais. E tem ainda uns vibradores aqui nas costas para fazer massagem, tu ligar no USB do PC. Fora gabinete gamer, air cooler, water cooler, memória RAM, SSD da Rise, vários itens para dar up no teu setup, no teu PC gamer. E aproveitar também o cupom de desconto MW que a gente tem especial para a galera do canal. Todos os links da Rise aqui embaixo na descrição, galera, clica aí, confere o site da Rise Mode, usa o cupom MW para dar mais desconto do que já tem no site. Aproveitar agora, 13º é a final do ano aí, receber menos de férias, fazer um up no PC, usa o cupom MW, aproveita. Segue a Rise no Insta também, tá? Eles botam umas propaganda lá, umas promoção de vez em quando e tu fica ligado lá. Mas é isso pro vídeo de hoje, galera. Obrigado pela força de sempre, um grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí, obrigado pela força de sempre. Até mais, valeu.